Voltando então, segunda parte da live, existe parto sem dor? Deixa eu colocar o comentário aqui, o comentário não, o tema, existe... Não, não é esse não, calma aí que eu já vou só fixar o tema aqui, parto sem dor. Pronto, já vou chamar o Rafa de novo, só dar uns avisos antes. Então, todos os dias às 18 horas eu tô aqui nas lives, sendo segunda, quarta e sexta com algum convidado. Toda terça e quinta, perguntas e respostas que vocês participam comigo. E hoje eu tô falando com o Rafael Romero, anestesista do Coletivo de Anestesia Obstétrica, para a gente continuar a nossa conversa sobre se existe parto sem dor. Só fazendo um resumo, Rafa, aqui do que a gente falou até agora, para quem está chegando agora aqui para a gente, nós falamos aqui, gente, de dor de parto em geral, né? Obviamente que na visão de médicos, obstetra e médico anestesista do parto, e não da visão da mulher, né? Da questão de passar pela dor de parto, da questão de que uma mulher em trabalho de parto, ela sente tanta dor que ela consegue imaginar como é um homem com febre, inclusive, né? E que a indicação de analgesia, já respondendo umas perguntas que vieram depois, né? A indicação de analgesia, ela é da mulher, é a mulher que decide. Existem 3 vias de indicação aqui que o Rafa citou, que é a endovenosa, a gasosa e o duplo bloqueio, que é feito na coluna, e em geral a gente usa muito mais o duplo bloqueio. E aí agora eu vou para algumas outras perguntas aqui em relação a isso. Tem uma pessoa que perguntou de anestesia local. Falou assim, eu tomei anestesia local na vagina, no meu parto, e deu certo. O que você me fala dessa anestesia local? A anestesia local para os bloqueios, né, bloqueio de pudendo, que é o mais comum, pode ser usado de alguma forma para o expulsivo, para o controle no final, né, ali do trabalho de parto, a passagem do bebê mesmo, e para procedimentos, né? Sutura de laceração, alguma coisa do tipo. Mas ela não consegue ter efeito sobre a dor da contração, né? Então ela tem algum efeito, ela consegue ter algum efeito sobre a dor do expulsivo, da passagem do bebê pelo canal vaginal ali, mas não a dor da contração, isso ela não alivia. Eu tive pouca experiência com anestesia local, né, de pudendo, porque eu sempre atuei em hospitais que tinha anestesista, né, mas eu atuei em um hospital, sim, que não tinha anestesia disponível, então era um recurso que às vezes era utilizado no final do parto, no caso, por exemplo, de usar um fórceps de alívio, e aí não tinha outro jeito, ia precisar do fórceps, o bebê estava ali assim quase saindo, entalou, não saía, vai precisar do fórceps, então era uma alternativa ali de fazer uma anestesia local, mas quando a gente tem a opção de fazer o bloqueio, que também é local, mas é na coluna, né, ele acaba sendo mais eficiente, né, Rafa, ele pega melhor. E tem uma outra coisa aqui que também eu acho importante a gente falar do período expulsivo, o Eggleston que citou isso aqui, que na hora que a mulher às vezes fala que não aguenta mais, fala, não vou aguentar, é a hora que às vezes está nascendo, né? Então muitas vezes nem dá tempo de fazer anestesia, né? e tá tudo bem, né? Aí é sinal que não precisava, né? Se não deu tempo de fazer, é porque não precisava, né? A não ser que ela tenha ficado muito tempo ali com uma dor que foi muito traumatizante para ela e que daí isso possa realmente gerar um estresse pós-traumático, como você falou, né, Rafa? Mas Sim. Em geral, a gente vê que naquele final ali, quando ela fala, não vou aguentar, às vezes é a hora que já tá nascendo. Então eu sempre falo isso para as mulheres, eu falo, na hora que você achar que não tá aguentando mais é porque tá acabando. Então, e não seguir, tô falando para as mulheres agora, não seguir pela dilatação. Por quê? Às vezes a pessoa vai olhar e fala assim, você tá com 6 centímetros de dilatação. Aí você fala, meu Deus, já foi tudo isso até agora, eu não vou aguentar mais 4. Só que às vezes, dependendo do caso, se a bolsa já estiver rota, o colo estiver fino,
as contrações estiverem muito bem fortes, ritmadas, às vezes pula de 6 para 10 em 1 hora e o bebê nasce. Então, não quer dizer que o número, né, 6, 7 ou 8 queira dizer alguma coisa. Até, inclusive, na live de quarta, eu falei que eu ia falar disso aqui com você, Rafa, da questão da dilatação, né? E eu falo lá no Projeto Obstare, eu falo que tem algumas perguntas que são chaves para alguns profissionais, né? Então, eu falo aqui para o pediatra, por exemplo, quando o pediatra chega na cena de parto, eu falo para eles, qual que é a primeira pergunta que você tem que fazer, né? E dificilmente o pediatra acerta qual é a primeira pergunta. Alguns falam, se a mãe, o sangue é positivo, a outra, se está de tantas semanas, o outro fala, se teve toxoplasmose na gravidez. E a primeira pergunta que eu falo que o pediatra tem que fazer na cena de parto é se o parto está com ocitocina ou não está com ocitocina, porque é isso que vai determinar as condutas dele depois, que um parto com muita ocitocina, ele piora o desfecho dos bebês, então aumenta a chance do pediatra precisar agir, precisar entubar o bebê, reanimar e tudo mais, tá? E aí tem duas perguntas para você nesse tópico. Uma delas é o seguinte, quando se usa anestesia, se aumenta a chance de a gente precisar colocar ocitocina nos trabalhos científicos, né? Vamos falar de trabalhos científicos agora. Ou não? Ou você acha que tomou anestesia, está tudo certo e isso não vai mudar a indicação de precisar tomar ocitocina? Não é nem questão de achar, tem bastante trabalho sobre isso. Até 2008, tinha, então, foi durante minha formação, 2018, desculpa, é recente. Até 2018 se acreditava que o trabalho, que a realização da analgesia gerasse poucas mudanças para o trabalho de parto. Então se falava de um aumento de alguns minutos, 20 minutos do período expulsivo, por exemplo. Então era mais demorado, porque a mulher não estava sentindo. Mas um trabalho do meio de 2018 desmistificou isso um pouco, sabe? Porque existe uma grande dificuldade, falando de trabalho mesmo, é uma questão até um tanto complicada, vou tentar ser o mais claro possível. É muito difícil fazer um trabalho sobre analgesia de parto. Porque libera o limite ético da coisa e de como fazer. Como que você vai fazer? Como você vai dividir dois grupos? Como é que você vai esse grupo sortear, eu não né? vou dar analgesia, você vai sortear quem grupo... vai tomar e quem não vai tomar, né? Nos estudos então, randomizados não tem como, né? Então muita gente falava assim, e isso é muito comum dentro do cenário dos profissionais de humanização, essa fala é bastante comum, de que a anestesia gera uma cascata de intervenções, né? Que da anestesia vem ocitocina, da ocitocina vem fórceps, do fórceps vem cesárea e etc. Da cesárea vem um mau desfecho para o bebê. A grande questão é que, qual que é a grande confusão dos trabalhos, né? A mulher que pede analgesia, aquela mulher que opta por analgesia e o que o trabalho computa como uma mulher que recebeu analgesia, ela pede analgesia por algum motivo. E qual que é esse motivo, geralmente? Geralmente é um trabalho de parto mais longo, ou uma posição do bebê que já não é tão favorável, entendeu? Então são posições que doem mais, que demoram mais, isso faz com que o parto muitas vezes a posição ruim é que está fazendo o parto demorar, né? Uma coisa leva a outra e tudo isso leva a dor, né? Leva a cansaço, né? E quando a gente vai computar isso, vai colocar isso nos números, a gente vai falar, olha só, o trabalho de parto com analgesia tende a ser mais longo, tende a ter mais intervenções, tende a ter mais fórceps, mas você não percebe que é isso, que já havia um viés de seleção ali do trabalho. As mulheres daquele grupo já eram mulheres que evoluiriam com partos mais longos, com necessidade de ocitocina, etc, etc. Inclusive, né, Rafa, tem casos onde a gente está com um parto que estava longo, extenuante, e ao tomar anestesia, abrevia-se até o tempo do parto, em alguns casos, né? Talvez a pessoa estava tão travada, tão tensa, e a anestesia relaxou, e naquele caso específico ajuda o bebê na cena, e não necessariamente prolonga, né? As pessoas tendem a falar, as contrações somem, né? Dependendo de como você fizer a analgesia, a tendência é que as contrações aumentem, melhorem de qualidade, não diminuam, né? Muitas vezes é porque a pessoa não vai sentir a contração, né? Por isso que parece que some, né? Mas se for dada a adrenalina ela atua como um opositor à ocitocina natural da mulher, né? Então, exatamente.
quando você derruba essa adrenalina, que você tem um efeito maior da ocitocina natural da mulher. E É. uma melhora da qualidade da contração. Uma coisa que é bem interessante, brother, e eu vivi no meu treinamento, em uma das maternidades do SUS aqui de São Paulo. Fórceps estava relacionado com analgesia. Sempre se falou isso, que a presença de analgesia de parto levava a um aumento da chance de se usar o fórceps, né? Hum. E isso é um problemão hoje em dia, pensando que o treinamento dos obstetras hoje é basicamente em cesárea, né? E o uso de Uhum. fórceps está cada vez mais é, caindo em desuso, né? As pessoas não treinam para isso, né? Uhum. E então, se aumentasse o risco de fórceps, seria um grande problema. O que é interessante é que uma análise posterior desse trabalho, que dizia sobre o fórceps, né, que uma meta-análise de vários trabalhos que estudaram esse desfecho do fórceps, notou que esse aumento só se dá em hospital-escola. Ele não se dá em hospital assistencial. Entendi. Então, quer dizer o quê? Que a pessoa anestesiava para fazer o fórceps. Para ensinar o E eu fórceps. lembro, na minha formação de acontecer isso, um médico que na sexta-feira ia ensinar o residente a fazer um fórceps. Então ele Uhum. selecionava uma mulher, e aquela uma mulher, na semana inteira, era a mulher que ia ter o privilégio de receber analgesia de parto, Puxa para vida, né? Que fazer um louco, fórceps. né? Que troca, né? Troca, vai receber anestesia, porém ela vai receber o fórceps para o aluno aprender, né? E é difícil isso, né? E o aprendizado mesmo de obstetrícia, de anestesia obstétrica e de humanização disso tudo, ele é complexo mesmo, né? Até porque mesmo humanizar um parto, que é tornar o ambiente mais tranquilo, só fazer as indicações corretas, e aí num ambiente universitário, às vezes é mais difícil isso, né? De você ter menos pessoas, ter menos. Então, o ambiente universitário realmente pega em algumas questões. E aí, aproveitando esse assunto, teve duas pessoas que perguntaram aqui, a Carlinha e a Larissa, que elas falaram um assunto que gira em torno do plano de parto, né? Que seria, se eu quiser anestesia no meu parto, o meu obstetra tem que estar ciente, né? E aí primeiro eu vou responder com o obstetra e a resposta é sim, óbvio, que tem que estar ciente disso, porque não tem como o ideal é que todo mundo fale a mesma língua ali, não tem como você, vou contratar um anestesista sem o obstetra saber. Pode até ser que são pessoas que não se conheçam, mas eles têm que saber, né? O plano de parto é um alinhamento de tudo que vai ser feito no parto em relação às expectativas e à realidade. Então, você vai planejar lá, primeiro eu quero um parto natural, plano B, se não der certo, eu quero um parto com alguma intervenção, sendo uma delas analgesia, e plano C, se não der certo, vamos fazer cesárea. Mas todo mundo tem que estar falando a mesma língua dessa equipe, seja uma equipe já premeditada, de pré-natal, ou uma equipe que você vai conhecer no dia, no plantão, e que você vai conversar, mas vale a pena sim conversar sobre tudo isso, né, Rafa? A gente treina, está num processo de treinamento aí diário com todas as equipes que a gente atende, né? Então, de tornar mais madura essa conversa, essa troca de experiência, sabe? Não eu recebo algumas mensagens do interior, de outras cidades, de outros lugares do Brasil, dizendo que, e o que eu noto, assim, do conteúdo do diálogo, é que de um lado os obstetras estão falando, os anestesistas não sabem fazer aqui o que vocês fazem aí, e do outro Uhum. lado o anestesista falou, o obstetra não sabe guiar um trabalho de parto como os que você tem aí consegue, sabe? Pois Então a é. gente ainda, aqui a gente ainda está em treinamento, eu considero que a gente está ainda sempre trocando ideias, assim, a gente está tentando criar esse hábito de sempre no final de um trabalho de parto, sentar e conversar sobre as Isso impressões que é cada um teve muito sobre o trabalho do importante. outro, até para entender o trabalho do outro e conseguir tornar madura uma crítica, alguma coisa que você notou aí. Exatamente. E isso serve para tudo, né? Para qualquer melhora de serviços, de todos, não só na área de saúde, né? De as pessoas conversarem e lapidando esse trabalho. E nós vamos nos aposentar aprendendo, né? O dia que a gente aposentar, a gente ainda vai estar aprendendo e depois de aposentado a gente ainda vai aprender, né? A ideia é que a gente esteja sempre realmente aprendendo, né? Ó, Sim. a Adélia tá por aqui. Oi, Adélia. A Adélia é uma médica obstetra de Piracicaba, que foi uma das alunas do projeto Obstare, e ela falou assim: o Brasil precisa de mais anestesistas como você. E eu vou pegar essa frase dela, né? E eu concordo. Eu, por mim, eu multiplicava o Rafa e falava assim: ó, faz clones do Rafa para todos os lugares. Mas, como é impossível fazer clone da mesma pessoa, porém, é possível fazer clone das ideias, né?
Então, por isso que existe o projeto Obstare, que é um curso para médicos, e espero que surjam outros projetos Obstares por aí também. Quanto mais cursos tiverem, mais grupos tiverem falando disso, treinando para isso e se atualizando para isso, mais a informação vai chegar, né? Porque é como o Rafa falou, aqui o obstetra faz certo, o anestesista faz errado, ou ao contrário, aqui o anestesista faz certo, o obstetra faz errado. E a ideia é que todo mundo faça certo, todo mundo chegue no mesmo resultado, né? Alguém citou agora há pouco a hack paralisante, que a pessoa toma hack e não consegue nem se mexer, né? Então, é justamente, isso é erro de técnica, não é a hack que está errada. Vocês viram que o Rafa falou, existe um duplo bloqueio, que você faz uma hack, depois você faz uma peridural e tem a dose certa, momento certo e tudo mais, e não simplesmente o fato de ser uma hack que vai fazer a paralisação, né, Rafa? E sim a dose. Fala sobre isso. Essa questão da dose é extremamente importante mesmo. Essa questão de demora, eu comecei a falar e não concluí, né? Essa questão de aumentar o tempo do trabalho de parto. Uhum. Quando a gente pega os trabalhos e faz um corte histórico neles, e analisa os de 2006 para frente, tira os trabalhos de 1970, 1980, 90, essa diferença some, né? Porque de 2006 para cá a gente começa a usar quantidades menores, mais diluídas. Se pensar, já se utilizou concentrações 8 vezes maiores do que a gente utiliza no nosso grupo, né? Então, a gente o nosso objetivo sempre é fazer o contrário, fazer o caminho contrário. Como a ausência de dor pode ser um grande problema para o público que a gente atende, a gente sempre começa com doses pequenas e fazendo doses crescentes para encontrar a necessidade, não passar a necessidade muito e fazer uma anestesia paralisante, algo do tipo, sabe? Exatamente. Eu preciso fazer uma justa propaganda aqui. Eu trabalho no coletivo de anestesia obstétrica, né? Tá aqui, mas isso aqui tá na pergunta, mas pode falar o quanto você quiser, que eu ia perguntar do coletivo para vocês. Para mim é sensacional trabalhar, a gente está em cerca de 10 anestesistas hoje, e se tem alguma coisa que do que a gente compartilha, de ideias que a gente compartilha ali, essa questão de não estar feliz de como o trabalho médico, como o trabalho em anestesia tem se organizado, sabe? A gente pegou, são 10 insatisfeitos, trabalhando no cenário de atenção ao parto, que a gente considera um cenário progressista, que é um dos poucos cenários que a gente consegue ter uma discussão assim, que inclua várias questões e não fisiologia, particularidades de cada droga, sabe? Dá para ter um discurso, sabe? Então a gente é uma equipe ambientada para trabalhar com anestesia obstétrica e principalmente a gente trabalha ali 99% com analgesia de parto para equipes humanizadas, né? E a gente tem uma luta, para isso, a gente precisa fazer a lição de casa aqui primeiro, né? Ter uma organização interna boa, né? Para externalizar uma coisa legal, a gente tem que ter uma organização interna boa. Então, a gente está sempre numa luta, assim, diária contra a exploração de trabalho, contra o machismo dentro do local de trabalho, contra racismo dentro do homofobia, e foram exatamente quem eles são, sabe? Exato, e que legal, né, Rafa? Eu ia falar do coletivo mesmo, eu ia deixar para o final, mas já que você falou agora, vamos falar um pouco mais. Eu conheci o Rafa há um certo tempo, no início eu atuava com um médico anestesista de plantão, até pela logística que havia ali, só que aí depois eu conheci o Rafa, já me encantei de primeira em relação às ideias dele e a prática que ele tinha com anestesia obstétrica, e aí conheci o coletivo, que é essa turma toda que ele está falando aí, e que são pessoas que estão muito imbuídas na causa mesmo da humanização do parto, né? Aí a nossa equipe passou a trabalhar com o coletivo deles também, e hoje a minha equipe ela tem em torno de 25 a 30% de analgesia de parto, né? Então os números nossos da equipe, a gente tem mais ou menos a cada 100 partos, a gente tem 5 cesáreas, 95 partos normais, e desses 95 partos normais, em torno de 25 com analgesia, daí somando mais as 5 cesáreas, acaba dando 30 casos com anestesia, né? E aí isso varia muito de equipe para equipe também, mas o que eu queria falar do coletivo de analgesia é que
um sistema coletivo, ele funciona muito bem, né, Rafa? As pessoas trocando ideias, homogeneizando as condutas e também por questão de disponibilidade, né? Porque não adianta uma pessoa só ficar disponível 7 dias da semana, né? E sim, você tem um grupo que você chama. Então, para a turma que é de São Paulo, eu tenho recomendado sempre, turma eu digo, para os médicos obstetras que são de São Paulo, eu tenho recomendado sempre, falo, ó, fica de olho no coletivo, conversa com eles, começa a chamar eles, Obrigado. porque realmente é um negócio diferenciado, assim, que depois que eu conheci, eu falei, meu Deus, achei, né? E aí, nesse tema, inclusive, tem uma questão aqui que foi falada, que sobre essa questão mesmo do perfil das pessoas, né? Que foi ali, não, quem que foi mesmo? Bom, esqueci de anotar o nome aqui da pessoa, mas eu não lembro o nome. Mas ela falou assim: aqui eu tive uma cesárea e tive um parto normal, e nos dois o anestesista foi extremamente grosso e estúpido comigo, né? E isso é péssimo, né? Porque daí não é só o anestesista, assim como o obstetra, assim como o pediatra, tem pessoas amáveis e pessoas odiáveis em todos os lugares, né? Seja na medicina, Mas, seja na mas política, eu seja acho onde for. que uma coisa, já emendando nesse papo do coletivo, né, e dessa organização do trabalho, eu acho que para além da questão individual, tem muito da questão estrutural mesmo do trabalho, sabe? Uhum, Então, eu já trabalhei em plantão que você emenda 8 cesáreas, uma atrás da outra, sabe? uhum, Sozinho, às vezes. uhum, E por mais que a gente tente, por mais que a gente conscientemente, racionalmente fale, eu tenho que ser essa pessoa que está aqui, não tem nada a ver com isso, sabe? É muito uhum. difícil de fazer um trabalho de qualidade, de se entregar 100% a um trabalho pelo qual você é desvalorizado, sabe? Exatamente, exatamente. Então, bem, a estrutura do trabalho não respeita quem você é, sabe? Não Uhum. respeita as suas ideias de onde você é, a pessoa individual que você é. Então, essa forma de nos organizarmos aí, de dividirmos o trabalho, permite que a gente tem duas anestesistas puérperas agora, que tiveram bebês, estão em casa assistindo isso. A gente Nas perguntas de você aqui, tá, gente? E vamos ver se voltou. cortou alguma coisa? Não, deu para entender bem, Rafa. E é bem essa questão, né, de vocês se unirem como um coletivo em prol de uma mesma ideia, de um mesmo trabalho, né, do apoio em relação à humanização do parto. Para nós, na área médica obstétrica também, parcerias ajudam muito a gente estar disponível, a gente conseguir ficar ali Isso. 7 dias da semana de plantão. E tudo isso que nós estamos falando está dentro de um tema que se chama setor suplementar da saúde e que no Brasil ele acaba se fazendo necessário porque o SUS ainda não dá conta, ou não sei se algum dia vai dar conta, de tudo. Então surge Foi, o setor foi feito para não suplementar. dar. Foi feito Foi para não dar. feito para não dar. Apesar de ter uma estrutura muito boa, eu ser muito fã do SUS e a favor de muitas coisas, mas realmente não dá conta de tudo. E aí surge o setor suplementar. E dentro do setor suplementar entra os trabalhos que a gente vai virando autônomo, né? Nós autônomos, para conseguir usar as regras que a gente acha mais ideais e não ficar à mercê das regras da instituição e do hospital, né? É, Aí, Rafa, o seguinte, a Gabriela MCF fez uma pergunta aqui que eu vou responder. Eu entendi a pergunta mais ou menos assim. Acho que ela é estudante de medicina, pelo que eu entendi, onde que ela faria seria legal ela fazer uma residência que tivesse mais uma pegada humanizada. Eu vou falar da minha, você fala da sua. Eu fiz residência na Faculdade de Medicina de Botucatu e lá realmente tem alguns professores muito legais em relação à humanização do parto. Então, eu acho que é uma residência de obstetrícia muitíssimo boa, que forma muito bem. Inclusive, a Adélia, que está aqui vendo a gente, também fez lá em Botucatu. Lá é um lugar bem legal e tem serviço de anestesia que dá esse suporte. E lá não teve essa questão de sorteio, tá, gente? Essa questão que o Rafa contou, ele viu em algum hospital específico aí, mas lá na faculdade que eu fiz não tinha isso de sortear alguém para o forceps, nada. A tentativa era sempre realmente tentar indicar da melhor forma possível, mas ambiente universitário tem as suas questões, né? E lá na sua, Rafa, você indica para ela ou não? Eu fiz a residência de anestesia no Albert Einstein, né? Você fez em São Paulo. E isso, fiz aqui em São Paulo e fiz faculdade em Marília
trabalhei no SUS aí 2 anos, no interiorzaço, estive aí na fronteira do país, e voltei para fazer a residência aqui no Einstein. E no Einstein tive a oportunidade também de estar dentro da Mirim, que é uma maternidade de grande volume em São Paulo, e no Hospital Vila Santa Catarina, que é talvez a melhor maternidade do SUS que eu tive contato aí. Uhum. Que legal. Eu ouço falar bem do Vila Santa Catarina também. E aí é legal. E também, para você, Gabriela, o projeto Obstário que eu citei agora há pouco, ele também serve para estudantes de medicina, se você quiser fazer, tá? Inclusive, na turma passada tinha 2 estudantes de medicina, próxima turma de 9 a 12 de outubro. E para você encontrar lá, o site é o www.projetoobstare.com.br e o Instagram é @projetoobstare. O Rafa também é um dos professores do curso do Projeto Obstare. Rafa, posso para mais perguntas? Teve uma pergunta que eu fiz lá na primeira parte da live e que ficou em aberto, que foi a Mona que fez essa pergunta, que é a pergunta sobre utilização de Clexane durante a gestação e aplicação de analgesia. E aí, então, a pergunta é essa: Clexane e analgesia tem alguma questão? Sim, para analgesia, para os bloqueios que a gente faz, tanto para hack quanto para peridural do bloqueio, existem alguns cuidados com o Clexane. Existe um tempo entre a última dose do Clexane e a realização do bloqueio e retirada e manipulação do catéter e tudo. Então, o que geralmente a gente faz, e isso a equipe inteira faz, o obstetra coordena, suspender o Clexane ali nas vésperas e, se necessário, alterar para outro anticoagulante que tenha um tempo mais curto de intervalo entre a dose e o bloqueio. E se acontecer dela entrar em trabalho de parto e ela tomou o Clexane? E aí? A gente tenta evitar o bloqueio, né? A gente vai para esses outros métodos que a gente discutiu. Todos os métodos não farmacológicos, eles dobram de importância, né? Mas a gente vai tentar usar venosa e gás quando preciso. O risco maior, o duplo bloqueio é um procedimento com poucos riscos, né? Eu vi alguém perguntando de cefaleia. Cefaleia é um risco comum. Então, acontece entre... Quem perguntou foi a Madá, que perguntou da cefaleia. A Madá, ela é doula e ela faz parte da turma do grupo de doulas que eu faço mentoria em relação à obstetrícia. Então, eu já tinha anotado a pergunta dela aqui. Então, vai lá, Madá, essa é para você. Cefaleia pós-hack, e aí? Cefaleia é comum, embora não seja tão comum quanto era comum na época das nossas mães, avós, sabe? Ela se dá pela perfuração da dura, do saco que reveste a medula, né? E antes, para fazer hack, a gente perfura. E antes se perfurava com uma agulha muito grossa. Hoje se perfura com uma agulha que é finíssima. O que joga para uma hack simples, o risco para 10 mil é raro, mas acontece. No cenário de obstetrícia é mais comum. É mais comum até porque a gente faz, por algumas questões fisiológicas ali dos tecidos mesmo, mas porque a gente também faz essa hack num cenário... No dia que eu descobri que aqui você morava, algo mudou em mim.